Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco, que recebe hoje o líder do PSDB na Câmara, deputado Carlos Sampaio, de São Paulo. Deputado, uma das coisas também que está aí na ordem do dia é a CPI das fake news, a CPMI, né, das fake news, composta aí por deputados e senadores. Há uma perspectiva de lá na frente, quando isso tudo voltar a funcionar, essa CPMI chamar o filho do presidente Jair Bolsonaro, o vereador lá do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, mas ele trabalha lá, mas ele não sai de Brasília. Outra coisa que vai se fazer também... É nomeado lá, né? Ele se elegeu vereador, mas ele passa mais tempo aqui do que no Rio de Janeiro. Agora, vai ser só ele que vai ser chamado? A gente já ouve que o governo não quer dar mais tempo para essa CPI, vai tentar ver se encerra essa CPMI assim que conseguir. Já teve, lá foi lido o pedido para ela funcionar por mais 6 meses, mas o governo conseguiu ali segurar a votação desse pedido, né, do presidente da CPI. Como é que vai ser isso? Olha, Denise, eu tenho para mim que a CPI já foi prorrogada. Essa CPMI já foi prorrogada. Essa questão já está ultrapassada. Agora, o problema é fazer a reunião nessa votação remota que está acontecendo sem que a Câmara esteja presente. Eu acho que dá para organizar isso, mas precisa ter boa vontade do Congresso Nacional para organizar essas reuniões, porque é uma CPI importantíssima. Não é possível nós continuarmos com essa desconstrução, com essa desqualificação de pessoas sérias pelo simples fato de que elas não gostam deste ou daquele membro do governo federal. Essa desqualificação é uma coisa assustadora. Não é possível essa desconstrução continuar sem que haja um responsável por isso. Então, você não pode ser punido nas redes sociais por robôs. Você espera ser punido por pessoas, por seus eleitores, por pessoas que acreditam em você. Não, executado. É isso. Você é literalmente executado. Você tem a sentença e já vai para a execução. Muito bem, Zé. Então, e essa CPI é importante para apurar os responsáveis por essas contratações de robôs que, fazendo às vezes de pessoas, mudam o sentimento de parte significativa da nação. Eu tenho amigos que pensam uma coisa e me mandam e-mails, me mandam mensagens, porque foram influenciados naquele momento. Ainda bem que me perguntam e veem em mim uma pessoa capaz de explicar, porque senão eles ficam com aquela verdade, não questionam, porque é tanta gente, entenda-se, robô, dizendo a mesma coisa e ao mesmo tempo, que a pessoa fica realmente acreditando naquela inverdade. Olha, eu vou me atrever aqui a entrar num assunto muito polêmico e aproveitando aqui o deputado Carlos Sampaio para falar sobre isso, que eu considero uma pessoa muito importante no assunto. É sobre a desconfiança das urnas eletrônicas. Eu me considero um especialista no assunto. Eu fui no Tribunal Superior Eleitoral, frequentei durante uma semana a alma da urna eletrônica, conversei com técnicos, conversei com vários peritos e cheguei à conclusão de que a urna eletrônica é uma máquina de somar metido à besta. Ela não tem nenhum periférico, nada que possa acessar. Isso eu estou dizendo isso agora. No futuro eu não sei. No futuro eu não sei se haverá ou não possibilidade de fraude. Mas esse é um assunto recorrente, inclusive citado pelo presidente Jair Bolsonaro, que duvida da urna eletrônica, que garantiu a sua vitória. Mas, enfim, por que eu estou questionando isso ao deputado Carlos Sampaio? Ele foi o diretor jurídico da campanha do PSDB e contratou técnicos, não foi, deputado? Foi o próprio PSDB Nacional que contratou, eu era o vice-presidente jurídico. Tá certo, mas era o que pegava aqui a coordenação jurídica cabia a mim. Exatamente isso. E contratou técnicos, peritos internacionais que esmiuçaram a urna eletrônica e chegaram à conclusão que é impossível dizer se houve ou se não houve fraude. Deputado, depois disso tudo, o senhor acredita ou não na máquina de votar, na urna eletrônica? Deixe-me dizer com muita sinceridade, a conclusão dos técnicos à época foi exatamente essa. Veja, chamamos técnicos brasileiros, internacionais, e faço um registro aqui. Quando nós fizemos esse pedido para verificação, o presidente, à época era o ministro Toffoli, ele aceitou este pedido. Eles abrem. Permitiu essa apuração, então ele foi de uma lisura ímpar nessa aferição.
Só que nessa aferição... Eram técnicos americanos? Não, tinha ajuda de se não me engano, 1 ou 2 técnicos americanos. Foram feitos por técnicos brasileiros com essa ajuda. E o que ficou a conclusão final? Que o sistema era inaferível. Nós fomos lá para aferir. E ele se tornou, segundo os técnicos, um sistema inaferível, inauditável. Você não tem condições de dizer plenamente que não houve nenhum tipo de problema. Então, isso é uma dúvida que persiste? Por isso que nós até aprovamos aquela história do certificado que saía, do voto impresso. Obviamente não é o voto impresso que você tem acesso a ele, continua sendo tudo certinho, certinho, mas eu confio ele caía. Ou não, depois desse... Eu vou dizer com toda sinceridade, se tivesse o voto impresso, para te permitir uma aferição, se houvesse dúvida, já faria com que a minha credibilidade no processo fosse de 100%. Só de você não permitir esse voto impresso. Mas é possível fazer esse voto impresso, porque toda hora o TSE diz, não dá, não sei o quê, sai caro, isso e aquilo. Isso, falou-se de custo, pode ser caro, mas se você tem um modelo onde você vota, daí você olha o seu voto, ele sai impresso e cai numa urna, você não tem acesso nenhum. Já houve um teste? Urnas assim. Já teve um teste no Brasil. Houve um teste, mas nunca se instalou como uma metodologia de votação no país, em razão do custo. Mas você há de convir, se houvesse isso por parte do Supremo, se houvesse recursos para fazer isso, já traria uma credibilidade maior, porque você mesmo, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, estaria dizendo ao Brasil o seguinte, não tem problemas, e mais, se quiser, você pode inclusive aferir. Mas isso traz uma tranquilidade. Um partido com uma mínima estrutura nacional tem como aferir. Veja a que ponto eu cheguei de minúcia analisando a urna. Quando você vota, obrigatoriamente, a sessão, a urna que você votou, o resultado, inicialmente, se imprime a 0ª, mostrando que a urna não tem nada. No final, imprime os votos ali, o resultado, evidentemente não quem votou, mas o resultado. E esse resultado é impresso e pregado na porta, né? Então, um partido pode olhar cada uma das sessões e somar e comparar com os dados do TSE. Mas, Maria, como fazê-lo no Brasil inteiro? Por amostragem. Em cada escola, só o município de Campinas, 1.200.000 habitantes. Como você vai aferir em todas as escolas, em todos os bairros de Campinas? Lá não tem um diretório regional? Cada diretório regional fica responsável. O diretório nacional tem recursos, o diretório estadual tem um pouco, o municipal nenhum. Mas por que o senhor desconfiou das urnas? Porque as denúncias que vinham eram das mais variadas ordens e dos mais variados cantos do país, dizendo eu votei isso e apareceu aquilo. Você se lembra? Tinham várias denúncias e todas elas eu reproduzia ao presidente do TSE, dizendo que era importante fazer essa aferição e não se conseguiu demonstrar que aquele resultado, aquele resultado da eleição poderia ser aferido se tinha ou não fraude. Isso é muito ruim. Moral da história, seguiremos para as próximas eleições, então, com essa desconfiança. Para essa e, pelo jeito, para as de 2022 dúvida, o voto impresso, também. Concomitantemente ao voto eletrônico, traria mais segurança e, eu diria, é bem capaz que nem se questionasse, mas a sensação de segurança seria muito maior. Infinitamente Por falar em sensação maior. de segurança, eu queria entrar no outro tema aqui que é muito importante, a questão do agronegócio. Porque está todo mundo dizendo que a forma do país sair dessa crise econômica no pós-Covid-19 é com a agricultura, com as exportações. Inclusive, já existe aí até propostas do próprio Estados Unidos e a China se unirem e, a partir daí, venderem alimentos para o mundo, uma vez que são aí os maiores produtores, né, mundiais de alimentos, é o Brasil e os Estados Unidos. Como é que o senhor vê esse futuro aí do agronegócio? Olha, para ser muito sincero, não é muito a minha praia o agronegócio. Nós temos os nossos, mas nós temos os deputados área, do nosso né? partido que trabalham muito ali com muita intensidade e com muito preparo. Parlamentar de Agricultura. O que se diz e com clareza sobre isso? Primeiro que o agronegócio hoje continua sustentando esse país, com todas as dificuldades, com toda essa pandemia, continua sustentando. Se houver realmente uma união de Estados Unidos e China para tentarem exportar para o mundo, é óbvio que isso traria um impacto brutal no país. Mas eu não acredito que dentro dessas organizações internacionais que cuidam do tema, que se permita esse tipo de postura ou que se venha adotar
em pleno pós-pandemia, medidas que venham a excluir países e valorizar Estados Unidos e China. Sinceramente, eu não acredito que isso Estados Unidos e Brasil. Brasil. Que venha valorizar os dois numa união. Mas de ela ambos trocou, contra. ela trocou, Não, é União Brasil e Estados Unidos para vender alimento para o mundo, porque são os maiores produtores de alimento não, é que você, hoje. Desculpe, você veio falar de Estados Unidos e China. Não, Estados Unidos e China agora, não. Estados agora Unidos e Brasil. Os dois celeiros, né? Os dois celeiros mundiais aí, unidos, vendendo alimentos para o mundo. Não. Se o senhor acha que isso é possível, porque eu já andei ouvindo isso aí essa semana. Eu não sei te dizer sinceramente, Denise, se é possível. O Brasil exporta muito, vende muito para o mundo todo, os Estados Unidos também. Eu não sei, sinceramente, se poderia haver uma junção de ambos, para fazer uma junção dos Estados Unidos com o Brasil para vender para o mundo, criando algum tipo de problema para os demais países. Sinceramente, eu não tenho essa informação para lidar com segurança, mas vou procurar me inteirar, porque eu não ouvi dessa união como sendo algo que seria passível de ser implementado logo após a pandemia. Outra coisa e nesse o PSDB assunto. terá mesmo candidato à presidência da República? Vai mesmo de Dória? Mas certamente o Dória é um pré-candidato, digamos assim, que não se coloca como tal, mas ele é pelas suas condições pessoais e de gestor. Ele vem fazendo uma gestão perfeita em São Paulo, uma pessoa que cuida do dinheiro público com carinho, que gosta das pessoas e vem mostrando esse amor que ele tem pelo ser humano com a adoção das medidas que vem tomando, com a adoção das medidas que vêm sendo praticadas no estado de São Paulo no combate ao coronavírus. É uma nova pegada ali do PSDB, né? Vou dizer a você, é uma postura de alguém que veio da iniciativa privada, que aposta no público e privado, que tem o respeito da iniciativa privada e o cuidado e a proteção social com aqueles Agora, que mais precisam. deputado, eu diria que é um excelente nome para a sucessão, mas não é um tema para agora, Zé Maria. Não seria se não houvesse a pandemia. Ainda mais com a pandemia, eu diria que não é um tema para esse momento. Nós temos que cuidar de combater o coronavírus, criar medidas mitigadoras para a questão da economia e agora tentar ver se, de alguma forma, sai da crise política também. Por incrível que pareça, penso eu, que investidores eles olham para tudo aqui no país, mas olham para dois pontos também essenciais. Um deles, em algum momento se questionou a democracia do país? Outro dia desse, alguns falavam, fecha Congresso, fecha Senado, fecha Supremo. Então, isso gera uma intranquilidade para quem está lá fora, saber que aqui dentro pode ter um sentimento antidemocrático, número um. E número dois, quando o mundo adota uma postura de isolamento social para combater o coronavírus, e você vê um presidente dizendo, vamos para a rua, eu também vamos para a rua. Será que as pessoas lá de fora não falam assim, será que esse é um país sério para investir? Ou será que eu tenho que tomar cuidado? Gera uma intranquilidade, né? Que é tudo que o investidor não quer. Absoluta. Quanto à democracia, que aqui é plena, mas em momentos não mais tão restritos, em momentos até costumeiros, as pessoas tocam no tema de AI-5, de ditadura. O senhor vê algum risco para a democracia brasileira diante desse processo? Não vejo, eu acho que as instituições são muito sólidas, mas este tema é recorrente em pessoas que estão diretamente ligadas à presidência da República, recorrente na família do presidente Bolsonaro. Não tem porquê isso. Isso gera não é uma intranquilidade para nós, para o investidor que olha para cá sabendo, mas que história é essa? Para onde nós vamos lá? Mas o senhor não vê o risco do presidente se sentindo acuado diante de tantos inquéritos no Supremo, essa situação no Congresso em que ele é obrigado, de repente, a seguir por um caminho que ele sempre negou que faria. Ele acabar se atirando aí nas mãos ou indo cada vez mais para esse lado daqueles apoiadores mais radicais que fizeram, por exemplo, aquele ato lá no QG do Exército em Brasília? Sinceramente, eu acho que ele, quando age assim, ele cria este problema para o país, ele fala com os seus eleitores, mas nem nas Forças Armadas e nem por parte do próprio presidente eu imagino que possa existir qualquer tipo de ruptura com a democracia. Não acredito, sinceramente, nisso. Perfeito. Olha, o Frente a Frente de hoje discutiu aqui a nossa vida, o nosso dia a dia, com o líder do PSDB na Câmara, o deputado Carlos Sampaio, que tem uma vasta experiência na política, né? Subiu, como eu disse, a escadinha, vereador, deputado estadual, deputado federal e tem origem no Ministério Público. O líder do PSDB, deputado Carlos Sampaio. Deputado, muito obrigado por estar presente aqui.
ele chegou aqui de luvas, de máscara, nós também. Os estúdios da Rede Vida aqui são amplos, não há nenhuma aproximação. Nós, aparentemente, estamos aqui próximos, mas há uma distância. Nós também estamos nos cuidando. Deputado, muito obrigado por ter vindo aqui ao estúdio da Rede Vida. Eu que agradeço essa oportunidade de ir para Zé Maria. Denise mesmo, muito obrigado por essa oportunidade de falar com o país. Pois é, minha companheira de sempre aqui, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Pois é, né, Zé Maria? Mais um Frente a Frente. Obrigada, deputado, por ter aceito o nosso convite. E para você que nos assistiu, uma boa noite. Fique em casa, lave as mãos, cuide-se, saia de máscara e uma boa noite, né, Zé Maria? Pois você também. Isso aí. E a vida continua, você sabe disso, né? Nós estaremos aqui todas as quartas mostrando para você como é que está a vida política e os tempos dessa pandemia que ataca o Brasil e o restante do mundo, e dizer que a vida continua, e como disse a Denise, fique em casa e cuide da sua vida, cuide da sua família. Muito bem, nós ficamos por aqui, mas você continua aqui com a programação da Rede Vida. Agora começa o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Obrigado, muito boa noite.